Olá a todos, uma vez mais. Os ânimos na casa do Big Brother andam agitados desde a passada gala de domingo. Ainda ontem eu tive de conduzir um especial sobre a sanção da Sónia e hoje encontro-me aqui uma vez mais por motivos que preferia não ter de ser portador destas notícias. No centro da polémica hoje estão Pedro Soares e Teresa. Os dois tiveram uma discussão violentíssima ao final desta manhã, da manhã de terça-feira, na casa da Ericeira, o que agitou o próprio jogo lá dentro e todos nós cá fora. Não se fala noutra coisa nas redes sociais. É possivelmente o tema mais comentado do dia e todos os telespectadores do Big Brother estiveram ansiosos à espera de saber o que é que iria acontecer e que decisão iria ser tomada. Já lá iremos. Primeiro vou-lhe dar contexto e contar tudo o que aconteceu. No final desta manhã, os concorrentes estavam todos reunidos na sala para fazer o ponto de situação da prova semanal que decorre neste momento. São as Olimpíadas do Big Brother 2020. E neste balanço acabou por se falar de temas que não tinham nada a ver com o assunto proposto para debate. Falou-se da cozinha e da má organização que esta estava a ter. Como sabe, o líder da semana é o Pedro Soares e ficou em cargo dele a distribuição das tarefas e dos grupos de cada divisão da casa. A cozinha não é exceção. As duas das participantes deste grupo da cozinha são a Teresa e a Noélia e, consequentemente, são quem mais trabalha nesta divisão e neste grupo da casa. Ora então, as duas mostraram-se revoltadas com a falta de organização, mas acima de tudo sobre a falta de asseio e de cuidado que todos os concorrentes têm. Elas são quem cozinha maioritariamente, a maioria das vezes, e quem lava a louça, não havendo cuidado dos outros colegas de auxiliá-las sempre que necessário. E foram referidos algumas falhas dos colegas. Sempre que usam a manteiga devem ter o cuidado de limpar as facas, lavá-las e, consequentemente, arrumá-las. O açúcar não é para deixar destapado e, acima de tudo, não é para deixar as caixas dos iogurtes espalhadas por qualquer divisão da casa. O que leva à discussão do Pedro Soares e da Teresa é precisamente este ponto, o iogurte. Eu estou assim ainda um pouco nervoso e a assimilar tudo o que aconteceu ao longo do dia de hoje. Mas vou-lhe transmitir tudo da melhor forma que sei. O que sucede foi o Pedro Soares comeu um iogurte hoje de manhã e deixou-o na mesa do jardim. E a Teresa quis saber quem foi o concorrente responsável por ter deixado a caixa do iogurte vazia no jardim. O Pedro Soares não se acusou, provavelmente porque não se lembrou que tinha sido ele, mas assim que cai em si, tenta desviar ali o assunto dizer que o importante não é quem deixou, é que não se volta a repetir e tudo mais. Mas os concorrentes não permitiram que este assunto passasse despercebido e fizeram questão de insistir no assunto da caixa de iogurte. O Pedro Soares dirige-se ao centro, tenta por várias vezes ter a atenção de todos os concorrentes e falar. Os colegas não o deixam falar e o Pedro Soares passa-se, o líder da semana passa-se em direção à Teresa, pede a Teresa que o deixe falar. A Teresa disse: tudo bem, podes falar, mas não vais gritar para mim, e sai da sala e dirige-se à cozinha. O Pedro Soares vai atrás da Teresa para a cozinha e já na cozinha grita que se ela não o quer ouvir, então vai ter de abandonar a casa, pois ele é o líder e é ele que manda dentro da casa. Logo de seguida, vários concorrentes se juntam ali à volta para tentar separar a situação. O Pedro Alves agarra na mão do Pedro Soares que vá-se lá saber para onde é que ela iria. Iria iria na direção da Teresa e só não a atingiu porque o Pedro Alves se agarrou ali no braço do Pedro Soares. Jéssica também separou ali as águas. Obviamente que depois de tudo isto a Teresa vai abaixo, chora, diz que nunca se sentiu tão frágil na vida e que é impensável ter sido quase agredida por um homem que nos 52 anos que ela tem de vida, algo
que isto nunca tinha acontecido. Um pouquinho mais calma, a Teresa conversa com a Soraya e com a Jéssica no jardim. Estão ali a falar de tudo aquilo que tinha acabado de acontecer e ouvem-se gritos do exterior da casa. Era o Jorge, o marido de Teresa, a pedir que ela desistisse. E a concorrente tem a seguinte resposta: é para eu desistir? Ao que o marido responde que sim. Portanto, aqui há um diálogo com o exterior, como aconteceu ontem com a Sónia. São todos mandados para o interior da casa. A Teresa dirige-se ao confessionário com a intenção de desistir, acabando por deixar apenas uma mensagem ao marido a dizer que está tudo bem, para não desconfiar das atitudes e dos comportamentos do Hélder, que não têm maldade nenhuma. Ele é mesmo assim, brinca tanto com os homens como com as mulheres. Deixa-lhe ali uma mensagem tranquilizadora e regressa à casa. O Pedro Soá vai conversar com ela já no jardim. A Teresa admite que sentiu medo quando ele se dirigiu a ela, que encostou-se ali ao balcão e só se sentiu um pouquinho mais aliviada quando viu que estava toda a gente ali à volta para remediar a situação. Neste exato momento, o marido de Teresa volta a gritar para dentro da casa e a concorrente volta a conversar com o exterior. Foram proibidos durante toda a tarde de usar a área externa, o jardim, e o Big Brother, a Voz, a produção, a Endemol, a TVI, decidiram que algo tinha que ser feito. Medidas tinham de ser tomadas e este comportamento não podia ser deixado passar em branco. É então dado o momento que Cláudio Ramos liga ao confessionário e conversa com Pedro Soá. Confronta-o com as atitudes e os seus comportamentos. O concorrente diz que é um concorrente pacífico, que não gosta nada disto, e Cláudio Ramos relembra-lhe outros dois momentos em que ele não foi assim tão pacífico como diz ser. O momento em que fez frente ao Diogo e que fez frente ao Daniel Guerreiro, também com intenções de agressão. Cláudio diz ainda que o Pedro Soá é o primeiro a intitular-se como líder, mas que os seus comportamentos e atitudes demonstram que de líder tem muito pouco. O concorrente viu as imagens de todo o sucedido e logo de seguida não teve a oportunidade de falar, de se justificar, porque não há justificação possível para o comportamento do Pedro Soá. A Voz informou que o comportamento do Pedro, um comportamento agressivo e quase de agressão física, além da verbal, não é tolerável dentro da casa do Big Brother, sendo a única solução expulsar o concorrente. E foi isso que aconteceu. Pedro Soá saiu do confessionário, acabou de fazer as suas malas, despediu-se dos concorrentes que ainda tiveram a oportunidade de cantar os parabéns ao Pedro, que faz hoje 45 anos, e abandonou a casa do Big Brother. Eu ontem disse aqui no nosso especial que comportamentos e medidas tinham de ser tomadas pela produção, pois há uma tremenda falta de respeito e parece que isso está a acontecer. Veremos agora quais são as atitudes dos concorrentes nos próximos dias. Relembro que o Pedro Soá foi expulso, mas a Teresa não teve qualquer castigo, qualquer sanção por parte da Voz por ter comunicado por 2 vezes, num curto espaço de tempo, com o exterior. Mas a Teresa está nomeada desde domingo e pode ser que este comportamento de falar com o exterior tenha alguma influência no resultado das votações que iremos conhecer na próxima gala. Foi isto que aconteceu no dia de hoje. Mais um momento marcante nesta edição do Big Brother 2020, que conta apenas com 3 semanas dentro da casa. O jogo já começou há mais algum tempo, mas a convivência a sério só começou há apenas 3 semanas. Eu fico com dúvidas e com muitas perguntas sobre o que irá acontecer nos próximos meses. Certamente estaremos cá para acompanhar tudo. As votações decorrem normalmente, tanto a votação dos nomeados como a votação especial da Sónia estão disponíveis, como sempre, na aplicação do Big Brother e através dos números de telefone que estão ao seu dispor no nosso site. Pode ir lá consultá-los. A minha missão por hoje termina aqui e espero amanhã voltar à normalidade e não com notícias de última hora. Pode acompanhar o Big Brother em tvi.pt/bb2020 de segunda a sexta-feira, o diário ao final da tarde com Mafalda Castro, o Express, antes da novela Quer o Destino e ao final da noite Maria Botelho Muniz com o Extra. Ao sábado há o compacto semanal com as imagens dos melhores momentos que aconteceram ao longo da semana e ao domingo Cláudio Ramos conduz a gala e o especial de nomeações. Pode ficar sempre de olho no nosso blog em realityshowstime.pt
pt e aqui no nosso canal do YouTube todas as quartas, domingos ou sempre que há algum acontecimento de maior importância, assim o justificar. Sabe também que se o Big Brother acontece, então ele acontece 24 horas por dia no TV Reality, canal 12 da NOS, canal 99 do Mel. Espero ter sido o mais explícito possível e todas estas informações estarão, com certeza, no nosso blog. Amanhã regresso à normalidade com o programa normal para falarmos sobre tudo o que aconteceu na gala de domingo e dar-lhe a conhecer quem são os nomeados. Conto com a sua presença já amanhã. Isto é a vida em direto a acontecer.